Só aqui, certinho. Última música. Comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, bom dia! Hoje é dia 7 de agosto de 2022 e queremos iniciar nosso culto virtual cumprimentando a todos e todas que nos assistem, agradecendo a Deus por mais um dia. Invocamos a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus tem estado conosco, pelo que agradecemos. Lembramos da Bíblia Sagrada, no Salmo 34, versículos 7 a 9, que nos dizem: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de que os teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Nosso culto presencial hoje acontece às 10 horas na Catedral com Santa Ceia. Lembramos que nossas reuniões de oração acontecem às terças-feiras às 18 horas. No próximo domingo estaremos comemorando o Dia dos Pais. Venha congregar conosco. Teremos uma homenagem especial a todos os pais no culto presencial. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos e ofertas podem também ser entregues pelos meios virtuais, por depósito bancário ou chave Pix. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Queremos adorar a Deus, louvá-lo e receber a sua palavra. Cantemos o hino 71 do Inário Evangélico.
Bom dia, irmãs e irmãos, graça e paz. O texto para nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, o primeiro versículo, e depois os versículos 7 a 14. Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Jesus é convidado no sábado para um jantar na casa de uma importante autoridade religiosa, provavelmente após o culto na sinagoga. E esse convite não era exatamente uma cortesia a Jesus, mas uma oportunidade criada pelos fariseus para observar Jesus e encontrar motivos para criticá-lo. E já ao chegar, e isto é relatado nos versículos 2 a 6, Jesus vê um homem doente, um hidrópico, uma pessoa que acumula fluidos excessivamente em qualquer parte do corpo, e o mais comum é no abdômen. E isso pode gerar insuficiência renal ou cardíaca. Esta situação que se apresentou faz Jesus iniciar um diálogo com os religiosos sobre curar no sábado. Jesus pergunta a eles se é lícito curar no sábado, e eles não respondem. Jesus cura o homem.
Em seguida, Jesus observa a movimentação dos convidados e nota a disputa entre eles para se acomodar à mesa o mais próximo do anfitrião. Era um costume antigo que os lugares à mesa em um banquete eram ocupados segundo a dignidade e o prestígio. Então, cada um escolhia para si o lugar que julgava poder ocupar pela sua importância. E todos desejavam os primeiros lugares, os lugares da cabeceira da mesa, onde se encontrava o dono da casa. E essa disputa pelos primeiros lugares acontecia sem levar em consideração um provérbio que era conhecido pelos doutores da lei, que dizia: não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Isso está no livro de Provérbios. Jesus então diz: quando alguém for convidado para um banquete, não deve procurar os primeiros lugares, mas sim os últimos, porque aquele que pensa merecer o lugar de honra pode ser envergonhado, tendo que dar o lugar a outro. É melhor, diz Jesus, ocupar o último lugar, pois o anfitrião poderá então dignificar o convidado, lhe dando o primeiro lugar. Jesus não está apenas repreendendo o orgulho, mas está dando uma lição sobre o reino de Deus. Deus honra aqueles e aquelas que são humildes e confiam unicamente na misericórdia dele. É assim anulada qualquer tentativa de conquistar por méritos próprios a sua graça e a sua salvação. Jesus se ofereceu na cruz em favor da humanidade numa atitude de total abnegação e humildade, sendo exaltado por Deus. O versículo 11 afirma: todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Até aquele momento, Jesus falava aos convidados, que disputavam os lugares. Nos versículos seguintes, ele se dirige ao anfitrião e diz a ele que, ao dar uma festa, ele não convide aqueles que podem retribuir o convite, oferecendo outro banquete ou um aumento do prestígio, da influência do dono da casa. Convidem aqueles que não poderão recompensar o convite. O versículo 35, no capítulo 6 deste mesmo Evangelho de Lucas, afirma: fazei o bem e emprestais sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Esta é a atitude que agrada a Deus e que resultará em recompensa na ressurreição dos justos. Jesus não estava dando uma aula de etiqueta, mas estava, sim, comparando esta refeição com o reino de Deus. Ele tomou uma situação da vida cotidiana, a preocupação dos convidados com a escolha dos lugares, para falar do reino. O reino de Deus não admite discussão sobre quem é o maior, o mais importante, quem merece o primeiro lugar. Um outro texto em que Jesus também ensina sobre humildade é uma das lições da escola dominical. É a lição da oração do fariseu e do publicano. Jesus, nesse texto, reforça a importância de viver em humildade e dá o seu exemplo,
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não só ensinou sobre a humildade, mas a viveu plenamente. As relações em nosso mundo são marcadas pelo toma lá, dá cá, ou pelo fazer por merecer. E este é um texto que questiona profundamente a cultura e a prática de nosso mundo. Inverte os valores do nosso mundo. Essa forma, fazer por merecer, não se aplica ao reino de Deus. Jesus está ensinando que uma das principais qualidades da pessoa que se coloca ao serviço de Deus é a humildade. A pessoa humilde não se considera superior às outras e não vive em ostentação. Ser humilde não é desvalorizar-se, mas sim não se valer das suas qualidades como vantagem ou motivo de orgulho. A humildade é uma virtude e uma disciplina a ser desenvolvida em nossas vidas como cristãs e cristãos. A justificação por graça mediante a fé, a salvação é consequência do mérito de Cristo, conquistado com sua morte e ressurreição. Deus intervém no mundo através de Jesus Cristo para nos ensinar a humildade, a paciência, a misericórdia, o amor ao próximo e a obediência a Deus. A fé em Jesus Cristo é o caminho para ocuparmos um lugar digno diante de Deus, o Pai. Não porque mereçamos, mas pela graça do próprio Criador. E, acima de tudo, para agirmos por amor ao Senhor. E com isso, como consequência, serviremos por gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós e por toda a humanidade. Que assim seja. Seja engrandecido o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha
que sobre todos é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Que a benção de nosso Deus fica permanecendo na nossa vida, para que todos nós recebemos a paz do Espírito Santo que Deus nos deixou. Em nome de Jesus. Amém.